A Carta do Ouvinte, há 30 anos no ar. E o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial. Se inscreva, acione o sininho tocou, é a nova postagem. Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Quando tinha 9 anos, a minha prima, 7 anos mais velha que eu, que era de uma religião que prefiro não citar o nome, me convidou para estudar a Bíblia com ela. Ela me enchia de elogios, dizia que era mais bonita que minhas irmãs e que era inteligente demais para a minha idade. Eu aceitei. E aos 12 anos decidi ser dessa religião. Só recebia elogios das pessoas, até na escola. Eu era considerada como a estudante mais inteligente da turma. Os professores tinham um enorme carinho por mim. Até os colegas de outras classes me conheciam. Era bem popular mesmo. E por outro lado, eu tinha prazer de ensinar as pessoas sobre a Bíblia. A minha vida começou a mudar quando conheci uma senhora que tinha acabado de se mudar para o meu bairro. Ela me pediu para ensinar seu filho de 7 anos sobre a Bíblia. Eu aceitei e passei a ensinar-lhe. Depois de um tempo, a mãe dele começou a mostrar um comportamento estranho, totalmente estranho. Um dia ela pegou meu braço e meu cabelo, disse que eu era muito bonita, tinha um corpo lindo e que merecia ser madrinha do seu filho. Eu já tinha 15 anos na época. Eu simplesmente agradeci pelo elogio. Ela tinha o hábito de pegar meu cabelo e isso me deixava super desconfortável. No outro dia ela começou a chorar enquanto eu estudava com seu filho. Perguntei se ela estava bem. Ela disse que estava mal, muito mal, que as cunhadas não gostavam dela e queriam fazer mal aos seus filhos. Ela dizia que falava diretamente com Deus e recebia orientação dele. Eu fiquei tipo o quê? Essa é doida. Essa mulher é doida. Para não deixá-la constrangida, convidei para ler alguns textos bíblicos e terminamos com uma oração. No dia seguinte, ela interrompeu de novo o estudo e me pediu para escrever alguns textos bíblicos numa folha de caderno. E que eu achei estranho é que ela recebeu o lápis e dobrou o papel. Levou para o quarto, pegou aquele papel, dobrou e levou para o quarto, ofereceu o almoço para mim, eu tinha mesmo fome e comi. Eu não conseguia falar não para ela. Mais tarde, enquanto saímos do culto religioso, ela pegou em minhas mãos e disse que eu teria um futuro próspero, um bom marido e muita fortuna. Puxei os meus braços e fui para casa. Eu nem consegui falar nada para ela. Depois desse dia, comecei a evitá-la. Ela notou e foi para minha casa me questionar se parei de estudar com seu filho, porque eu disse que já não tinha muito tempo livre. Eu falei para ela. Depois de alguns dias, comecei a ter sonhos em que estava sendo forçada a ter relações sexuais com alguém. Imagina! Sonho maluco! Eu estava sendo forçado a ter relações sexuais com alguém. Acordei em pânico, acordei chorando. Fiz oração e voltei a dormir. No outro dia, sonhei que estava sendo perseguida, não conseguia despertar. Quando finalmente abri os olhos, não conseguia mexer meu corpo. Foi estranho, eu nunca passei por algo parecido. Esse episódio se repetiu por muito tempo. Cheguei a ter medo de dormir, imagina! Eu tinha medo de dormir. Eu passava as noites em claro no meu celular. Dormia muito ou pouco. Eu já sabia que se eu dormir vai ser difícil despertar. E tinha que enfrentar os sonhos estranhos, sonhos malucos. Pessoas que eu não conhecia apareciam em meus sonhos. Era repugnante. Meu rendimento na escola baixou, comecei a me isolar. Não conseguia conversar com outras pessoas, tinha vergonha de falar com os meus pais sobre os meus sonhos. Meu professor falou que fui mal na prova dele e perguntou se eu tinha algo que me incomodava. Eu disse que estava bem e que na próxima eu estudaria mais. Eu dei uma desculpa. Comecei a sofrer bullying. Os colegas começaram a comentar sobre minha aparência, até em redes sociais eu virei motivo de risos. Antes
Eu só recebi elogios. Agora, só recebo críticas. Perdi a vontade de estudar. Só consegui terminar o ensino médio porque os professores me conheciam e sabiam que eu fui uma estudante muito aplicada. Com 16 anos, terminei o ensino médio. Era para ir para a faculdade. Não consegui porque a direção da escola disse que eu era menor. Não podia estar na faculdade. Precisei esperar ser maior de idade. Esperei 2 anos, os piores 2 anos da minha vida. Eu comecei a ter medo de sair. Só ficava no meu quarto trancada, passava semanas sem sair, só comia e ficava grudada no computador. Eu via os meus colegas ostentando suas vidas nas redes sociais, parecia que eles estavam se dando bem na vida. Eu era a única que, mesmo depois de terminar o ensino médio, continuava na casa dos meus pais sem fazer nada. Com 17 anos, decidi procurar trabalho, mas minha mãe disse que eu era menor e que tudo que me faltava ela me daria. Aí fiquei em casa, disse para ela que precisava fazer cursos, ela disse que não tinha dinheiro. Falei com meu pai, respondeu o mesmo. Fiquei desmoralizada. Me encerrei no meu quarto de novo, já não saía, deixei de ir aos cultos religiosos, passei 2 anos da minha vida em casa sem fazer absolutamente nada. Já não tinha motivação para fazer nada, sabe? Não tinha motivação para fazer nada. Quando finalmente me tornei maior de idade, ligaram da escola que o meu certificado do ensino médio já estava disponível. Recebi o meu certificado e me inscrevi numa universidade da minha cidade. Fiz o teste e passei. Quando entrei para a faculdade, já não era a mesma pessoa. Eu já não era a mesma pessoa. Eu era muito calada, sabe? Muito calada, tímida, não falava com ninguém. Quando terminava as aulas, eu ia direto para casa. Não estudava, só me grudava no computador. Reprovei no primeiro semestre. Os meus colegas me chamavam de estranha. De estranha. E eu nem ligava. Quando eu decidi mudar meu estilo de vida, veio a Covid-19. Ficamos 1 ano em casa. Quando terminou o período de quarentena, peguei tuberculose. E no mesmo ano, perdi a minha avó, a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida. Minha princesa, minha querida avó se foi. Minha aparência mudou. Fiquei super magra. Minhas roupas já não me serviam. A minha roupa ficou enorme em mim. Os irmãos da minha religião já não me visitavam. Os meus vizinhos diziam que talvez eu estivesse com AIDS. As pessoas falavam: a santa tem AIDS, sabe? A fingida, a santa, tá com AIDS. Gente, eu só tinha tuberculose. Por que as pessoas têm a mania de julgar sem conhecer a verdade? Até meu pai me perguntou se era verdade. Tivemos que fazer o teste que deu negativo. Eu sentia que as pessoas tinham me abandonado. Só minha mãe tinha paciência de me levar para o hospital, buscar os remédios e fazer os exames de rotina. Enquanto meus irmãos estudavam, meus colegas estudavam, eu estava em casa fazendo tratamento. Ali em casa fazendo tratamento, essa era a minha vida. Depois de 1 ano de tratamento, eu finalmente me vi livre da tuberculose. Mas fiquei com sequelas. Fiquei super magra e me canso com muita facilidade. Quando voltei para a faculdade, meus colegas já estavam no 3º ano e eu estava no 2º. Eu passei a usar máscara para evitar conversar com as pessoas. Eu só queria passar despercebida. Eu queria ficar escondida atrás da máscara. Aí os colegas da minha turma começaram a zoar comigo, mas todos começaram a zoar comigo. Eu sempre disse que era só uma fase, que passaria, mas isso não me impede de sentir vontade de desaparecer do mundo. Eu tenho vontade de sumir. Eu não quero morrer, só quero deixar de existir. Quando você morre, as pessoas sentem saudades e choram. Não quero deixar minha família triste, por isso quero parar de existir. Eu quero parar de existir. Quero que ninguém lembre que um dia eu existi. A minha vida é tão miserável que se as pessoas vão sentir pena, eu não quero que sintam pena de mim. Não, eu não quero que sintam pena de mim. Só quero borrar a minha existência do universo.
Pelo menos assim ninguém vai lembrar que um dia eu existi. Eu não quero que ninguém lembre que um dia eu existi. Minha prima deixou de ser religiosa, casou, terminou a faculdade, hoje não fala mais comigo. Ela fala para as pessoas que eu tenho inveja dela. Ela me disse que ser amiga de pessoas depressivas só vai atrair negatividade para ela. E além disso, já não temos o mesmo nível social e que seria melhor eu não voltar a ser religiosa. A mãe do meu antigo amigo estudante hoje não mostra nenhum interesse em se aproximar de mim. Enfim, hoje tenho 23 anos, estou no 3º ano da faculdade, não tenho emprego, não sei fazer nada, nunca fiz nenhum curso, não entendo nada do que os professores falam. Para entender uma matéria da faculdade, tenho que ler por muito tempo e tenho que assistir a vários vídeos aulas. E por vezes, nem com isso funciona. O meu pai vive me dizendo para procurar emprego, que se eu fizer 30 anos dentro de casa, serei expulsa. Falou na minha cara, você tem que achar emprego. Se você fizer 30 anos dentro de casa, eu vou expulsá-la. Mas eu não sei fazer nada. Por vezes, só penso em dormir e não acordar nunca mais. Eu não quero morrer, só quero desaparecer. Já não lembro do que eu gostava de fazer aos 15 anos. Quais eram os meus sonhos, onde tudo começou a dar errado. Hoje tenho 23 anos e sou um fracasso. Total fracasso. Às vezes me pergunto, onde andam as pessoas que me elogiavam? Por que agora só recebo críticas? Eu tenho medo de falar ao público algo que para mim era rotina. O meu celular está sempre em modo silencioso. Não tenho amigos, não gosto mais de sair. Meu quarto, minha cama, meu celular são os meus refúgios. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Preciso de ajuda. Preciso da opinião do pessoal do canal. Obrigado por narrar a minha história, Paulo Silas. Beijos para você. Beijos para todos do canal.